Olá, nós hoje vamos estudar Deuteronômio capítulo 21. Esse é o nosso plano, um capítulo da Bíblia por dia. O programa Reavivados por Sua Palavra, da TV Novo Tempo, tem esta incumbência de animar você a estudar a Bíblia desta forma, um capítulo da Bíblia por dia. Na hora mais cedo, no primeiro momento do dia, para você começar bem. Leia a palavra, assista o programa Reavivados e saia para ser Jesus para as pessoas, mas não esqueça de arrumar sua cama. Uma coisa feita, já para você fazer tantas outras coisas. Todos os dias às 7 horas estamos aqui na TV Novo Tempo, somente aos sábados, o horário é diferente, é às 5h30 da manhã, pelo menos por enquanto. Quem sabe vamos mudar esse horário mais para frente. Mas nós estamos também no YouTube, para você não perder nada. Lá você pode encontrar todos os programas que já foram gravados, você pode revê-los, pode se animar novamente com a palavra. Se você perder um dia, não tem problema. Lá no YouTube você pode encontrar. Nosso canal é Reavivados por Sua Palavra, NT. Se inscreva no canal, dê o seu joinha ali, clique no sininho para você receber as novidades. E participe do grupo que escreve ali. São pessoas maravilhosas. E eu já quero mandar um abraço aqui para Maria Eugênia. Encontrei a Maria Eugênia lá na igreja onde eu sou pastor, no Morumbi. E ela disse, pastor, eu mando o programa para um bocado de gente lá no norte. Ela é de Jaú. Quero mandar um grande abraço para Jaú também. Tenho muitos amigos ali. E também em Jaú, em outros lugares. Onde eu vou passando, eu faço propaganda do Reavivados. Obrigado, Maria Eugênia. Um grande abraço para você. Faça assim também como a Maria Eugênia. Nós estamos no Facebook, na página da TV Novo Tempo também. Compartilhe o programa. Primeiro veja e compartilhe também. Então vamos lá, capítulo 21. Nós estamos estudando este livro maravilhoso, Deuteronômio. Há tantas lições, né, que a gente aprende e eu tenho certeza que se você já leu esse livro uma vez, quando você está pegando novamente este capítulo, né, e o livro todo, coisas diferentes são vistas porque você já não é mais a mesma pessoa. Assim é a Bíblia Sagrada. Você a toma hoje, a lê, mas se você for ler este mesmo capítulo amanhã, tenho certeza que você, como é uma pessoa já diferente que foi hoje, você vai ver coisas novas. É um tesouro muito valioso e assim é a palavra de Deus. Por isso ela é a palavra de Deus. Vamos lá? Então, neste capítulo nós vamos ver algumas coisas bem interessantes. Vamos ver uma questão que são leis, né? Moisés está dando leis novamente para o povo. E antes de entrar na terra prometida, depois essas leis serão repetidas, elas serão colocadas dentro da arca, volta e meia, elas precisavam ser lidas a cada 7 anos, para toda a nação reunida. Então aqui ele vai falar sobre se acharmos um corpo morto numa região e a gente não sabe quem foi o assassino, o que fazer nesses casos. Depois ele fala sobre uma mulher prisioneira. Você foi lá e tomou uma cidade e uma das mulheres prisioneiras chamou a sua atenção. Como é que você deve fazer para se casar com ela? Ela não é do povo de Israel, então como é que funciona isso? Depois ele vai falar sobre o direito do primogênito. Também um assunto interessante, vai falar sobre filhos desobedientes, isso quase não tem, né? Filhos desobedientes, depois vai falar sobre os cadáveres que foram encontrados depois de serem mortos por apedrejamento e tudo mais. São leis, né? Várias leis. Vamos tentar tirar algumas lições destes motivos aqui deste capítulo 21. Bom, primeiramente então, vamos falar sobre a expiação por morte cujo autor é desconhecido. Está lá o corpo, foi achado esse corpo e não se sabe quem o matou, como é que foi a questão, porque tudo tinha que ver com cerimônias para o povo de Israel. Ele está falando aqui, olha, quando você entrar na terra, então proceda dessa maneira, para um não ficar culpando o outro. Então veja que interessante, o verso 1 diz assim, quando na terra que te der o Senhor teu Deus para possuí-la, se achar alguém morto, caído no campo, sem que se saiba quem o matou, então, como é que nós vamos fazer? Coisas ocultas, né? Embora Deus sabe tudo, Deus vê todas as coisas, como é que nós vamos agir diante de um momento desse? Bom, tem que se chamar os anciãos, vamos medir a partir do lugar onde está a pessoa morta para as cidades que estão ao redor e a cidade que estiver mais próxima, então,
terá que fazer com que os anciãos levem uma novilha, desnuque a novilha, derrame o sangue da novilha, faça aí um sacrifício perto de um lugar cheio de águas e tal, para que não caia, vamos dizer assim, maldição sobre nenhuma das pessoas ali. Então, não sei quem foi que fez isso, eu acho dessa maneira. Embora Deus saiba todas as coisas, eu repito isso, Deus sabe todas as coisas. Não adianta a gente fazer nada escondido, a gente parece criança diante de Deus, né? Como é que uma criança às vezes brinca de esconde-esconde, quando ela é bem tenrazinha, bem novinha, ela fecha os olhos e por fechar os olhos acha que ninguém está vendo onde ela está e tudo mais. Às vezes nós agimos assim, às vezes nós fazemos coisas ocultas, né? Achando que Deus não está vendo, Deus está vendo tudo, todas as coisas. E as consequências sempre vêm, sempre virão as consequências, mais cedo ou mais tarde. Agora diz assim, se você encontrar uma mulher prisioneira, não é? Você vai lá, uma guerra e tal, você leva as mulheres, as crianças e alguém lhe chamou a atenção. Você ficou afeiçoado a esta pessoa, o que você deve fazer? Deve tomar a mulher, levar para casa, ela corta o cabelo, corta as unhas, bem interessante esse detalhe aqui, corta as unhas. Depois ela durante um mês chora pelos pais, seguramente seu pai está morto, porque a nação de Israel matava todos os homens que estavam prontos para a guerra e traziam as mulheres, as crianças, quando Deus orientava dessa maneira, quando não tinha nenhuma outra forma. Então, e tome essa mulher como esposa, só depois, para manter a dignidade dela. Então, ela tem tempo de chorar, ela corta o cabelo como um arrependimento para poder ser introduzida à nova nação, mas se porventura você não quiser mais ficar com ela, ela não pode voltar a ser uma escrava, tem que ter dignidade. Então esse praticamente é o capítulo da dignidade, é um corpo achado sem saber quem era e quem o matou, dignidade para ele. Uma mulher que foi presa, que foi levada como escrava, como despojo de guerra, então se você se afeiçoar, tem que ter dignidade. Dar dignidade a ela se você depois não quiser ficar com ela. Mais um aspecto de dignidade. O homem tem duas mulheres, a partir do verso 15. Uma ele ama muito mais do que a outra ele aborrece, no linguajar da Bíblia. Bom, na hora de ambas tiveram filhos e na hora de dividir as heranças, o que deve se fazer? Se o primogênito for daquela mulher que ele aborrece. Então Moisés está dando dignidade a essa mulher. Embora a Bíblia nunca aprove a poligamia, mas admite aqui nessas circunstâncias, não é? Até Deus dar uma ordem contrária. Dentro disso aqui, a primogenitura deste filho da mulher que era aborrecida é mantida, dignidade também. Acerca dos filhos desobedientes, outro aspecto sobre dignidade. Os pais tentam todas as coisas, e a Bíblia diz aqui no 18, se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, né? Repete, rebelde, que não obedece à voz do seu pai, da sua mãe, e ainda castigado, não lhes dá ouvido, aí tem que levá-lo aos anciãos da cidade, e ali os anciãos conversam com ele, tentam fazer de tudo para que ele possa obedecer os seus pais, porque este é o primeiro mandamento da lista dos 6 que tem que ver com o ser humano. Os primeiros 4 tem que ver com Deus, né? Não terás outros deuses diante de si, né? E ali depois vem honra teu pai e tua mãe. Estão no mesmo nível, o nível divino e o nível humano. Honra teu pai, é um mandamento importantíssimo. Hoje eu vi um quadrinho esses dias que a criança está sentada no troninho e os pais estão diante dela assim, e o pai falava assim para a mãe, ali estava escrito no quadrinho, né? Não vamos decepcionar o nosso reizinho, né? Não vamos frustrar o nosso reizinho. E muitos pais, infelizmente, agem assim. Criança precisa ser frustrada. Criança tem que aprender sim e não. Aqui está um garoto ou um filho que não obedecia e ele iria morrer, porque este é um mandamento muito importante. Dignidade a quem? Aos pais, aqueles que querem educar os filhos. Então, dignidade novamente. E no final, dignidade a alguém que tivesse cometido algum pecado, algum crime, fosse apedrejado e estivesse no madeiro.
Então, antes do pôr do sol, ele deveria ser tirado e então enterrado, para que houvesse dignidade também sobre este corpo. Então, é o capítulo da dignidade. Todos nós temos direito à dignidade. Não é que você tem um diploma ou tem mais recursos, é de uma classe social mais elevada, vai desprezar a pessoa que não teve, talvez, oportunidade, ou escolheu mal, não é? Ou mesmo tomou decisões erradas na vida, tem que ter dignidade. Vai pagar o preço do seu erro? Perfeitamente, mas tem que ter dignidade. Não é porque a pessoa roubou, matou, então agora nós vamos tratá-la de uma maneira como um animal. Ela ainda é um ser humano e pode ser recuperado. Como ser humano, pode ser recuperado. Dignidade é uma coisa importante. Há homens que olham para sua esposa e a acham como um ser inferior. Mulher tem que ter dignidade. Aqui aparece várias mulheres, aqui pelo menos 2 situações, se formos contar a mãe, 3 ali. Então, a importância de dar valor à esposa, ao marido também. E aos filhos, não é porque eles são criados que devem ser desprezados. Esses dias eu falava para um pai, se não existe ex-pai, existe ex-esposo, ex-esposa até, mas ex-pai, não, essa é uma opção minha. Eu posso dizer assim, não quero ter você mais como filho, não dá para falar isso, porque é filho. Então, dignidade, é o capítulo da dignidade. Se você tem falta de dignidade, olha para Deus. Ele torna você uma pessoa digna, perfeitamente digna. Que Deus abençoe você, eu queria orar nesse momento com você. Pai querido, entregamos a nossa vida, o que temos e somos nas Tuas mãos. E obrigado, somos-te gratos, porque o Senhor nos torna pessoas dignas. O sangue de Jesus, lá no madeiro, lá no Calvário, fez com que isso acontecesse. E nós te agradecemos por Cristo. Amém. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro.